que é a nossa convidada de hoje. Ela é professora da casa, né, do campus Boituva, é professora de Sociologia do Núcleo Comum, é membro do NUGS também. Ela é graduada em Ciências Sociais pela Unesp, tem mestrado em Sociologia pela Unesp também, doutorado em Ciências Sociais. Atualmente ela é professora, né, do IFSP, e desenvolve pesquisas na área de educação básica, política curricular, exames e avaliações, né, Enem e vestibulares, e Programa Nacional do Livro Didático, PNLD. Ela é membro líder do grupo de pesquisa Educação, Política e Sociedade, do IFSP de Boituva, da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, da BECS, da Regional de São Paulo, e, né, como eu falei, membro do NUGS, né, do Núcleo de Estudo de Gênero e Sexualidade do IFSP. Queria desejar um bom dia a todos e todas e agradecer bastante a oportunidade de estar aqui, né, para falar com vocês sobre a série, né. Eu vou falar como alguém que gosta da série, né. A gente conversava bastante, né, no NUGS, assim, ai, que vontade de ter um tempo, né, de falar de umas coisas bacanas que os alunos trazem para a gente, e que às vezes nunca dá tempo, né? E aí eu me coloquei o desafio, vou montar uma apresentação sobre a série, acabou dando certo, a gente compartilhou algumas ideias lá no NUGS, então agradeço bastante de poder falar novamente da série Sex Education aqui para vocês, né? Então, a ideia é que hoje eu vou fazer uma apresentação, e aí vocês não precisam ouvindo, abrir o microfone, parar, falar, né? Eu vou tentar dar um panorama mais geral da série, colocar ela no universo do entretenimento. É algo que vem crescendo cada vez mais, principalmente nesse momento que estamos vivendo, né, de pandemia. Eu vou trazer alguns dados aqui e mostrar para vocês o quanto a série ela tem crescido, né, a procura não só por esta série, mas a procura por séries, por plataformas de streaming. Inclusive, no início da pandemia, muitas eram gratuitas, né, e isso tem feito parte da nossa realidade. No caso dessa série, ela é uma mistura de uma série de coisas, né, ela é um entretenimento, ela é uma discussão muito bacana sobre diversidade. Quando a gente olha num primeiro momento, você fala, bom, aqui só vai se falar de jovem, né? E aí a série traz uma série de questões que são também questões da vida adulta, né? Da nossa sexualidade, e está em volta naqueles temas que são as nossas curiosidades, né? São curiosidades de muitos de nós, a escola é um palco para isso, então eu vou trazer algumas questões mais gerais da série aqui para a gente pensar juntos. Então, assim, apesar de eu ter preparado uma apresentação, vocês podem me parar a qualquer momento, fazer discussão, até porque a série tem personagens excelentes, maravilhosos, né? Dá para a gente tecer uma série de considerações sobre eles, tá bom? Então, eu vou projetar aqui o material que eu preparei para vocês. Só confirma alguém fazendo favor se está aparecendo aí. Pode falar no microfone, que agora, como eu abri, ele fica aqui inteiro para mim, tá bom? Então, vocês podem me intervir. Aparece já a projeção? Aparece sim. Beleza. Então, assim, eu vou ficar usando algumas imagens também, eu vou voltar nesses slides para falar de alguns momentos, né? Quero discutir a série, então, como algo que está no campo do entretenimento, da diversidade e do aprendizado, né? A gente aprende com Sex Education, né? Quando eu assisti, pelo menos, né, assisti enquanto adulta, eu me identifiquei com muita coisa dessa série, né? Algumas crises, algumas questões, muitas coisas que, inclusive, na minha fase, né, de adolescência, a gente tinha uma noção do que estava acontecendo, mas não tinha, talvez, tanto esclarecimento, e havia
uma pressão social para que fôssemos de determinada forma. Então, a série, ela rebusca muitas dessas coisas, né? Então, aqui eu trago, são duas imagens que foram propaganda de baixo da primeira temporada e a de cima da segunda temporada, né? Uma das imagens que mais circulou na internet. Então, eu quero começar falando da série como algo que, assim, que tem sido parte da nossa realidade, né? Essas plataformas de streaming que eu escolho o momento que eu vou assistir, que há uma interação muito forte, né, com o público, as redes sociais, né, elas interagem da mesma maneira com a gente, né? Então, assim, é uma nova realidade que vem sendo substituída aí por meio de comunicação como a TV, o próprio cinema, não que esses meios eles vão deixar de existir, mas eles fazem muito parte da nossa realidade. Então, vou falar um pouquinho da Netflix, sem fazer propaganda nenhuma, inclusive eu pago a Netflix, né? Então, não é uma propaganda, aliás, a Netflix está muito bem, obrigado, né? Porque cresceu muito o número de assinantes, principalmente se a gente pensar de março para cá, né? Com a pandemia, com o isolamento social. Então, a Netflix, né, é uma plataforma que se originou nos Estados Unidos em 97. Em 2007, ela passa a ser uma plataforma digital. No Brasil, ela vai chegar só em 2011, né? Em 2000, ela passa a sacar aí, e aliás, é uma realidade hoje, né? Que a produção de conteúdos exclusivos é uma grande de uma sacada, né? Então, a partir de 2013, eles começam a produzir os seus próprios conteúdos. A primeira série que eles produziram foi a House of Cards. Essas plataformas, elas permitem uma diversidade muito significativa, né, de público, até porque as temáticas são muito diferenciadas. Tem um vínculo muito forte, né, com as redes sociais. Eu não sei quanto a vocês, né, como eu estou no Instagram, no Facebook, eu sempre sigo, né, as páginas das séries, porque ali tem discussões, as pessoas estão falando sobre, né, inclusive tem os spoilers, claro, né, que não tem como a gente fugir. Então, há uma associação muito forte dessas plataformas com as redes sociais e uma ideia um pouco diferente da televisão e do cinema, né? O espectador, ele não é alguém passivo, ele está a todo momento interagindo, ele está na rede social, ele está dizendo, né, o que acha de tal personagem, o que devia acontecer, e Sex Education, pelo que tudo indica, vai ter uma terceira temporada, né? A Laura Num, ela queria fazer só em 2, mas a gente já percebe, né? Eu vou dar um pouquinho de spoiler aqui, para quem não assistiu. Aliás, eu queria perguntar depois quem assistiu a série, se vocês podiam indicar no chat para eu ter uma ideia, porque para quem não assistiu, é também um convite por conta de algumas coisas que eu vou comentar já já. Então, permite uma maior participação, e a Netflix está em mais de 190 países, né? Esses dados eu peguei ali em meados de março e abril, e no período da pandemia aumentou significativamente o número de assinantes, ou seja, o consumo dessas séries, né, enquanto entretenimento, tem crescido muito. E no caso de Sex Education, eu acho que tem algo para além do entretenimento, tem um momento que a gente está vivendo, né, inclusive acabamos de sair aí de um período eleitoral. Eu não consegui ainda, né, enquanto cientista social, avaliar o impacto de algumas mudanças e mesmo de algumas permanências, mas me parece que temos uma indicação aí de maior diversidade, principalmente na representação política, né? Quanto menos diversidade nós temos no mundo político, menor é a preocupação com isso. E como a gente vai falar de uma série como Sex Education, é uma série que toca no momento que a gente vive hoje, em temas que são proibidos, em temas que há grupos que acham que isso é discussão da família, em temas que há grupos que acham que isso não tem que ser discutido, né? Eu não sei se aqui, eu vi que tem alguém do terceiro de informática, se tem alunos do integrado, o Enem, ele vai ser aplicado em janeiro, e o governo eleito, ele pretende criar uma comissão, né, para avaliar o tipo de questão que vai cair no Enem. E certamente as que versam sobre gênero e sexualidade são objeto, né, de
de controvérsias, de disputa, de que a escola está se metendo na família, né? Como se a sexualidade, né? Eu fico pensando entre adolescentes, ela não fizesse parte da nossa vida e do nosso corpo, né? Aliás, é muito bacana falar sobre esse tema com adolescentes, porque você não precisa explicar quais são as partes do corpo dele, porque ele se conhece, né? Então, a gente não está falando de nenhum bicho de 7 cabeças, de algo que não exista. Aqui eu trago para vocês, ali em março, né, como a série ela estreou os 2 anos, né, 2019, 2020, a estreia foi em janeiro. Até março, Sex Education era uma das séries mais vistas, né, segundo essa empresa de marketing digital, né, elas trabalham muito no sentido de tentar entender quais são as séries mais vistas, e série tem muito a ver com o momento de lançamento, e no caso de Sex Education não é uma série com tantos episódios, então é muito fácil maratonar, né? A segunda temporada eu assisti muito rapidamente, né? Então, aqui, esses dados são de março, ali no início da pandemia, Sex Education estava em primeiro lugar nas procuras da Netflix, seguido por Anne com E, né? Stranger Things, Grey's Anatomy, Walking Dead, A Casa de Papel, Outlander, O Mundo Sombrio de Sabrina, Elite, Dark, né? Essas eram as séries mais vistas ali quando a gente pega março, né? 2 meses depois que lançou a segunda temporada. Então, para falar sobre Sex Education, né? Uma série que foi lançada em 2019, a criadora dela é a Laura Nunn, é uma série britânica. Ela opta aí pelo gênero de comédia dramática, né? Ela tem as temporadas, né? O tempo e a quantidade de episódios são bem parecidas, então, para quem está por aí e ainda não assistiu, não é uma série tão longa, né? A primeira temporada tem 8 episódios e a segunda também tem 8 episódios. A duração é mais ou menos de 50 minutos de cada um dos capítulos. Essa arte foi a arte da segunda temporada, né? E o que é bacana também dessas séries é isso, né? Há uma produção de imagem, de marketing bastante interessante que acaba circulando bastante também nas redes sociais. Essa é uma forma, né, do entretenimento chegar a todos nós também, né? Eu me lembro dessa imagem circular bastante, né? E aí eu quero pensar nessa série como uma série relevante, né? Eu já vou mostrando aí alguns personagens para quem assistiu, né? Uma série que ultrapassa a discussão, inclusive, de gênero, né? A gente tem uma discussão muito interessante aqui de crises familiares, de amizade, de descoberta, né? De uma relação para muitos tranquila em relação à sua sexualidade, para outros muito mais complexa, né, e aquela sexualidade imposta pela sociedade. Então, eu quero pensar nessa série, né, ela aparece num momento muito interessante, né, na Inglaterra, e vai para vários lugares, ela tem uma relevância muito interessante. Depois eu vou voltando aqui nas imagens, porque eu vou falar de alguns personagens. Então, a série, ela nos ajuda no sentido do momento que a gente vive, né? Do avanço do reacionarismo e do conservadorismo, dessa questão muito forte, né? Das tradições, de que não se pode falar de sexo, né? De que é proibido, apesar de a gente estar no século XXI, como dizia o Felipe Arries, né? Que é um historiador, a gente ainda tem essa imagem de que sexo não é para crianças e adolescentes falarem, né? Isso é coisa somente de adulto. Então, ela é relevante quando a gente pensa no reacionarismo, no conservadorismo, quando a gente pensa do ponto de vista que nós temos alunos da pedagogia, né? Não sei se mais alguém, docentes, do ponto de vista do ensino, né? Com aquilo que ficou conhecido como ideologia de gênero, alimentado principalmente, não só, mas principalmente pelo poder, pelo governo federal, né, e por plataformas como Escola Sem Partido, que hoje minoraram o seu espaço, né, o projeto, inclusive,
ele não sumiu, ele está estancado, mas é a defesa aí de alguns grupos, né, para que a educação seja neutra, como se ela fosse neutra, e esse termo ideologia de gênero, que na verdade não é um termo que quem trabalha com as questões de gênero nem faz uso dele, porque ideologia tem a ver com uma série de ideias, né, e ideologia de gênero é um tipo de ideologia de gênero, não existe uma. No entanto, isso teve impacto em 2017, na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental, tirando os conteúdos, né, de orientação sexual e de gênero do ensino fundamental, inclusive na Base Nacional do Ensino Médio, que foi entregue em 2018, antes do Temer apagar as luzes, né, com uma discussão aí entre família e escola, né, quem ensina isso é a família, né, a escola não deve ensinar. Bom, eu me pergunto se a escola não discutir essas temáticas, onde o aluno vai buscar essa informação? Vai buscar em muitos lugares, certamente, mas a escola é lugar de aprendizado. Se não é na escola, eu não consigo pensar em que outros lugares. Eu até tenho sugestões de vários lugares. Eu também aprendi sobre gênero, sobre sexo na minha adolescência, fora da escola, mas não necessariamente para aprender, né? Então, essa ideia é muito forte, a diversidade como um problema, né? A gente que eu falei e vou voltar novamente, né? Me parece que as eleições municipais, a gente não consegue matematicamente ver isso, mas elas têm tido aí alguns resultados significativos, né? Principalmente em cidades pequenas. Araraquara também, né? Elegeu Câmara e representantes de uma diversidade maior, né? Se ela não aparece no poder político, ela não vai aparecer na vida da gente, e nós vamos reproduzir essa onda não só reacionária e conservadora, mas a gente não vai trabalhar nada bem com a questão da diversidade, né? Então, a série ela é bastante importante, porque a diversidade quase sempre ela é vista como um problema, e na verdade ela não é um problema, né? Ela é uma riqueza universo aí de pessoas diferentes, né? Aquilo que é diferente e que não é igual tem que somar para a diversidade, e não o contrário, né? Para a desigualdade. E aí, pegando também ela anda mais quietinha, né, ultimamente, mas eu acho que ela não é das mais quietas deste governo, mas a Damares Alves, que assumiu o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? Ela assume essa pasta com um discurso muito forte, né? Com frases de efeito e com todos aqueles vídeos, né? Que circulam na internet, que eu fico sempre pensando que essas questões, elas são tão esdrúxulas que são, de fato, para tirar a nossa atenção do que de fato está acontecendo, né? Mas toda a discussão lá de rosa, né, de azul, para meninos, para meninas, de meninos que são cavalheiros, das meninas princesas, as campanhas, né, do aborto, a questão da ditadura gay, né, que o abuso sexual começa na escola, né? Quando a gente sabe que muitas vezes a escola ela canaliza, né, ela acaba não sendo objeto do abuso, mas é na escola que muitas vezes os casos vêm à tona, né, por ter alguém fora da família, por conta de projetos. E aí lembrar que esse governo ele já tocou alguns projetos, né? A Damares Alves, ela tocou um projeto no começo do ano de abstinência sexual. Então, se a gente ensina a abstinência, é uma forma do jovem não falar de sexo, né? E aí eu fico fazendo aqui na minha memória a lembrança de quando eu era adolescente, né? Tudo que diziam para mim que eu não podia discutir era o que eu queria saber, né? E ela criou esse projeto, gastaram rios de dinheiro para fazer a propaganda disso, né? A abstinência sexual, e muitas vezes você está discutindo, poxa, 10 anos, 11 anos. Eu não sei se a discussão da escola é falar sobre sexo, né? É falar sobre educação sexual. Então, não é a escola que incentiva. O projeto da homeschooling também, que transita um pouco nesse sentido, que são aquelas famílias que não querem mais deixar os seus filhos na escola, mas que serão educados pela família, que tem também uma conotação aí de que a escola fica ensinando coisas não só progressistas, mas pervertidas para o aluno. E, claro, aqui eu incluí na apresentação aquela reunião ministerial de 22 de abril, que
Eu não sei vocês, eu assisti, né, toda aquela tragédia mesmo, né, porque de comédia não tem muita coisa. É aquela reunião, assim, regada, né, a pouquíssimas mulheres e os comentários, né, partindo de Paulo Guedes, partindo da própria Damares, da figura do nosso presidente, né, uma reunião bem deplorável do ponto de vista, assim, de algum respeito ao outro, né, às mulheres e à diversidade. E pegando um pouco do que a gente está vivendo, né, que não é nada novo, mas só mudam os capítulos, né, essa cultura infernal do estupro, né, que a gente vive, né, de culpar a vítima, de ver na mulher sempre o problema disso, e a reprodução dos machismos. Então, é uma série que ela casa muito bem no sentido da gente entender a relevância dela. Claro que teria uma série de outras questões, mas e gostaria que vocês pensassem também, né, comigo, principalmente quem assistiu ou quem pretende assistir, mas é uma série relevante para nós pensarmos, né? E a série, ela tem um alcance muito interessante, né? Ela se propõe, quando você começa a assistir, é uma série que vai tratar dos jovens. No entanto, ela ultrapassa muito isso, né? Ela vai mostrando também as crises adultas, vai mostrando que a escola é um lugar de conservadorismo, né? Que os professores não gostam de falar sobre isso, que o diretor morre de medo dessas discussões, né? Então, a série vai mostrar aí que é para além da juventude, e de fato é, né? Como eu disse, eu assisti em muitos momentos, eu dava muita risada porque eu me identificava muito com as questões colocadas ali, inclusive na vida adulta, né? Porque a gente tem uma série de questões, de medos, a gente não faz determinadas perguntas, né? A série é muito legal, que mostra a importância também de que se a sua vida, né, é sexual, ela não está bem, se você tem problemas, você pode procurar ajuda, né? Esse não é um problema que tem que ficar só com você. Então, a série, além dessa questão, traz também outras temáticas envoltas, né? Ela não é só sobre sexo, e eu ouvi muita gente falar, não vou assistir isso porque deve ser mais uma daquelas séries apelativas que tem, desculpa, só trepação, né? E na verdade não é, né? Sex Education discute depressão, discute os relacionamentos abusivos, o aprendizado, né, com isso, o sentido do respeito ao outro, né, da sororidade, a questão da ansiedade, insegurança, as nossas identidades, porque elas vão mudando muito, e principalmente no que diz respeito à sexualidade, nem sempre isso é uma coisa fechada para todo mundo, além de trazer questões étnico-raciais, né? E aqui eu já vou adiantando, assim, tem personagens muito interessantes, né? Como o Eric, o Raim, eu esqueci o nome, deixa eu ver, não é a Vivi, né? Aquela personagem. Bom, eu vou falar dela daqui a pouco, mas aquela que cobria o rosto, né, quando estava com o companheiro, porque ela tinha vergonha dos barulhos que ela fazia, né, quando eles iam se relacionar. Eu me lembro daqui a pouco do nome dela. Então, traz essa questão das identidades também, de jovens que são diferentes, né, traz também jovem ou portador de deficiência, né, um PCD, e que são questões que permeiam toda a juventude e o mundo adulto, né? A série, ela está inserida aí nesse mundo hiperconectado, né, de muitas informações, a gente vê que tem fake news, que tem foto que se espalha pela escola, mas a série não privilegia só isso, né? Não é a todo momento que o celular ele está vigorando. Quando a gente pensa em outras séries, por exemplo, como a Euforia, série muito interessante, muito bem mais dramática do que de humor, ela está muito inserida, né, nessa questão do mundo hiperconectado, do celular. Sex Education está, mas não necessariamente só mergulhada nesse mundo, apesar da gente ver em alguns momentos essas questões, né? A série, então, ela está inserida aí na realidade, apesar de alguns personagens, né, como o Eric e outros, trazerem uma vestimenta que a gente lembra dos anos 80 e 90, é uma série do século 21, mas que ainda traz um problema da modernidade, né, afastar o jovem das questões sexuais. Isso é coisa de adulto. E a série resolve muito bem isso, né, porque o Otis,
que é o protagonista, e que, na minha opinião, depois a série tem personagens tão bacanas, né, que o Otis, ele é o personagem central, mas principalmente na segunda temporada, os outros personagens são bárbaros também, né, inclusive os que na primeira já aparecem, né, que voltam, mas a segunda amplia a quantidade de protagonistas. Então, é afastar sexuais. E aí, quanto mais se faz isso, mais eles vão tentar resolver, né? Bem típico da nossa sociedade moderna, o mundo adulto de um lado e o mundo infantil e adolescente do outro, né? É Felipe Arries de novo, né? Então, é a questão aí da sexualidade em volta nos tabus, nos mistérios, inclusive na desinformação, né? Que tem um momento da série em que se espalham aí que tem uma doença e a escola entra em polvorosa, chama alguém para fazer palestra, que no caso é a mãe do Otis, né, que é a Jean, que é uma personagem também muito bacana, né, que mostra a importância não só da terapia, mas mostra também como é a vida adulta, né, e que nem sempre o sexo ele resume a nossa vida, né? Nem sempre é só a orientação sexual que resume a nossa vida, ela é uma parte dela. Então, a série também, isso, assim, um pouco da minha leitura, mas para a gente discutir, né? Ela discute bastante a questão da mídia e da sexualidade, a gente sabe que quando falamos em mídia, sexualidade, tem uma questão muito forte do erotismo, da heteronormatividade, dessa né, homem e mulher, mas eu acho que Sex Education consegue não ficar só nisso, né? Mostra uma série de facetas. Claro que tem o relacionamento heteronormativo, claro que tem algumas cenas, né? Quando a série começa, ela começa com uma cena quente, mas ela não permeia toda a série, né? Por exemplo, o personagem Otis, a gente fica esperando, né? Quando é que vai acontecer a vida sexual dele, daí acontece uma série de outras coisas bacanas na série, né? E ele se sai bem mesmo como o, vamos assim dizer, o terapeuta imitando a própria mãe, né? Então a série não usa da excessiva erotização, né? Ela vai mais para comédia dramática. A sexualidade também não é tão objetificada na série, né? As temáticas são sempre construídas em torno das desigualdades de gênero, das questões de classe e das questões étnicas também. Isso eu achei muito bacana na Sex Education, por isso que eu gosto dela como uma série para aprendizado, não só uma série para diversão, porque vem um filme na sua cabeça de uma série de coisas da nossa vida, e a série trabalha de maneira muito didática essas questões, né? Principalmente em relação aos sujeitos e a sua identidade, né? Quais são os valores que são colocados para nós, como a gente percebe eles diante da cultura, como cada um lida com essas imposições, né? E a juventude, eu já falei isso, mas eu volto de novo, que eu gostei muito na série, a juventude é a categoria privilegiada, mas não é a única, porque todo mundo tem crises ali em relação à questão da tua orientação sexual, de como vai a sua vida, né? E aí aqui eu trago mais alguns personagens, eu não lembrei o nome dela, mas eu vou passar aqui com o cursor. Quando eu falei da questão étnica, eu falei dessa personagem. Se alguém lembrar o nome dela, pode falar, fazendo favor, ou anotar aí no chat, que depois eu esqueci mesmo, vai aparecer aqui o nome dela, mas agora me passou. Então, a série traz essa série de questões relativas à educação sexual, e aí eu tracei aqui 3 panoramas, né? Um pouco que dá para a gente pensar. Primeiro são os jovens descobrindo junto com seus amigos, né, aquilo que diz respeito à iniciação e os conhecimentos sobre a vida sexual, inclusive todas as suas crises, todos os seus anseios, né, aquela coisa muito imposta para o jovem, né, tem que transar, tem que ter uma vida sexual. Os adultos com mudança de atitude, né, e aí aqui eu trago principalmente a figura do diretor e da esposa, né, e a própria figura da Jean, que é a terapeuta sexual, a mãe do Otis,
que é o protagonista da série, né? A figura do Rain também, que é alguém bastante progressista, muito bem resolvido, né, com a sua sexualidade, e que dá uma balançada na vida do Eric, né, quando ele aparece. Aqui a gente tem esse rapazinho aqui, eu não sei se vocês sabem, ele é brasileiro, né, ele é de Ribeirão Preto, ele fez Game of Thrones, eu não me lembro o nome dele, nem na série, nem agora, mas ele é brasileiro, tá? Aqui é o concurso, né, que eles participam, e a Maeve tem a chance de mostrar que ela não é só uma garota como estereotipada, como ela foi na escola, né? E aqui essa personagem que é muito bacana também, que é a Vivi, né? Que vai se apaixonar pelo personagem dele, vai ter uma ajuda do Jason, e aí a série vai trabalhar com uma série de outras questões, né? A série também traz todo um conflito pela ausência de sexo, né? Eu vou voltar aqui rapidinho para mostrar essa personagem aqui, que é muito bacana, né? Quando é aberto o consultório de dúvidas na escola, ela leva uma questão e a Jean diz assim, bom, mas o sexo não é tudo na nossa vida, né? E ela tem muitas crises com relação a isso. Então, voltando aqui, esses conflitos por não ter, né, o sexo, por não ter vontade, e aí a personagem da Jean é muito interessante nesse sentido, né, para mostrar que a nossa vida não se resume somente a isso. Aqui eu vou pedir a licença, eu não gosto de usar slides para ler, mas eu vou pegar alguns personagens também que eu gosto muito da série para mostrar aí as crises dos adolescentes, né? Essa aqui é a Lily, que na série ela é desesperada para transar, né? Ela quer perder a virgindade, não importa com quem seja, porque daqui a pouco ela vai ser uma adolescente velha, e o que vai ser da vida dela, né? A construção dessa personagem é muito bacana, né? Tem um protagonismo muito legal no final da segunda temporada, e ela fala assim, eu não sei, eu acho que eu sinto que se eu não fizer, eu vou me formar sem ter transado, então eu vou para a faculdade, estarei lá atrás de todos, e ninguém vai transar comigo, porque eu serei a virgem estranha, e jamais transarei, porque serei encabulada, estranha e virgem, eu só não quero ficar para trás, quero dar um fim nisso, né? Então aqui tem uma culpa da personagem por se achar estranha, mas ela quer transar de todo jeito, né? Essa é uma fala dela na primeira temporada. Na segunda temporada, o personagem dela é bastante ampliado e muito interessante. Depois vem o Otis, né? Que também tem a mesma crise, que quer transar. Mas, na verdade, aqui é o Eric, eu sou fã desse personagem, né? Eu acho o Eric fenomenal, né? Ele traz uma série de questões, né? O Eric está aqui do lado do Otis, é esse personagem negro que se veste de maneira muito bacana, muito colorida, né? Tem uma presença e tem muitas crises também. Ele tá falando com o Otis, que é o melhor amigo dele, né? Eu tô falando, cara, todos transaram no verão, todo mundo menos você. Eu tô preocupado com você, cara. Olha ao redor. Todos estão pensando em transar, prestes a transar ou transando, e você nem consegue bater uma, né? Então esse momento é bem engraçado, né? Porque ele olha para todo mundo chegando na escola e fala, pô, Otis, você não resolveu isso? Quer dizer, é uma pressão que os adolescentes têm. E aqui a personagem da Maeve, né? Que é uma personagem que é bastante estereotipada, que inclusive traz questões muito bacanas para a série, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, e a Maeve fazendo uma reclamação para o Otis, né, quando começa a construir aí a amizade deles, e que a série indica uma coisa e ela acaba indo para outros caminhos. Sabe há quanto tempo me chamam de morde-pau? 4 anos. Pessoas que não conheço falam isso na minha cara. Mordi o saco do Simon Furtheisley. Transei com 4 caras ao mesmo tempo. Transei com meu primo. Te bato uma punheta por 5 libras. Sabe como começou? Simon quis me beijar no aniversário de 14 anos da Claire Tyler. Eu recusei. Ele espalhou que eu fiz um boquete e mordi o pau dele. E foi isso. Esse tipo de coisa fica e machuca, e ninguém merece passar por isso. Então a Maeve, ela é uma mostra na série, né, de toda essa pressão que as meninas sofrem e do quanto é fácil
a sua imagem ser desconstruída, principalmente no que diz respeito às questões aí da sexualidade, né? Então, a série... Pessoal, tudo bem? Estão me acompanhando? Estão por aí? Tudo certo? Tudo certo. Beleza, tá bom. Estou no falatório aqui, podem me interromper. Então, a série vai... Aham. Sim. Uhum. É, a relação com a família dele é muito bacana, é muito sensível, né? É uma família religiosa, eu acho isso muito legal. Eu acho que essa série, ela ultrapassa todas as expectativas. É claro que eu estou aqui também falando como fã, mas eu estou aqui trazendo uma discussão para a gente fazer, né? Uma discussão mais didática, mas é fenomenal, assim, as questões. Em muitos momentos eu me sensibilizei e chorei, né? Quando ele vai para a festa montado, o pai pergunta, né? Num primeiro momento, depois o pai faz a reflexão e fala: você é assim e você é maravilhoso, né? E depois a gente descobre que o Eric, ele também tem uma questão mais tradicional no que diz respeito aos relacionamentos, né? Tanto que a figura do Raim e a figura do Adam na vida dele mostram isso, mas também discute sentimento. Então é um personagem, eu não sei quem falou, como que é o seu nome? Oi, Renata. É dos meus personagens prediletos. Inclusive, eu brinquei com o pessoal do Nugs que depois eu quero fazer um estudo do Eric, porque ele é um personagem apaixonante e é muito rica a discussão da família, a discussão de sentimento, né? Porque quando o Rainha aparece, a gente fala, pô, tá tudo resolvido. E não está. Né? Então é muito bacana pensar nisso. Obrigada, viu, Renata? E podem falar, viu, pessoal, assim, à vontade, porque eu tenho outras personagens também preferidas, né? O duro que o nosso tempo é curto, a gente não vai conseguir falar muito, mas eu vou trazer aqui algumas questões, né? A série traz a discussão sobre consentimento, respeito por si pelo outro, isso é muito legal, né? Na série, o momento ali do ônibus é muito interessante, em que as meninas dão uma força para a Aimee. É muito interessante também o momento em que a foto, né, circula uma foto de uma vagina e a escola inteira vê a foto dessa vagina. E no momento em que tem uma reunião, inclusive que a Jean vai presidir para discutir as questões de sexualidade, de orientação, é muito bonito, né? Naquele momento, todo mundo levantando e dizendo: essa vagina é minha, e para proteger a colega que foi exposta nas redes sociais, né? Então a série trabalha de diversas maneiras, essas são algumas que eu estou lembrando aqui, dessa ideia do consentimento, né? Inclusive da hora de ter relação, né? A série ela vai muito para os quase dos momentos dos adolescentes e acontece uma série de coisas, né? A questão do aborto também, que é muito bem discutida na figura da própria Maeve, né? A personagem do Eric, que brinca muito com essa matriz binária, né? Ele gosta muito da questão imagética, ele se veste, né, de mulher, ele em muitas cenas ele gosta de mostrar essa atuação dele, que na verdade é o que ele é, por meio também da forma como ele aparece, né? Essa é uma discussão que a Judith Butler vai fazer, que é muito interessante. E algo que eu já comentei, né? A Jean vai falar a todo momento, o sexo não é uma coisa que nos completa, né? Tem outros elementos, tem outras questões, né? E a personagem da Lily é muito legal, né? Essa aqui que eu comentei com vocês aqui, que quer transar antes de ir para a faculdade. E por quê? Porque depois a gente vai ver que no caminhar da história, na verdade, o problema dela nem era que ela não conseguia fazer
fazer sexo, né? Ela tinha um problema chamado vaginismo, né? Então, ela vai descobrindo isso também, né? Que era isso que não deixava, e aí ela também vai descobrir para onde o coração dela vai, né? O sentimento, isso tudo pode atrapalhar, né? Retrata relacionamentos homoafetivos, retrata situações de assexualidade e de bissexualidade, né? A série traz essas questões, traz aqui, ó, agora tem o nome dela, é a Ola, né? A Ola não, a Olivia, aquela que eu falei que eu esqueci o nome, é a Olivia. A representatividade étnica e a desigualdade que vai aparecer também, né, em personagens como a Olivia, o Rain, o Eric, a Ola, né, que é quem vai se relacionar com o Otis, e a própria Vivi, né, que é a personagem que vai se apaixonar pelo garoto que eu disse que é o brasileiro, né, a garota negra que vai ser ajudada pelo Jason a conquistar o garoto que não dá muita bola para ela, né? Então a série discute essa sensibilidade, né, da questão estética, de como é difícil uma nerd às vezes conseguir se aproximar de quem ela gosta, e toda essa pressão que a juventude tem para ter uma vida sexual ativa, né? Eu coloquei aqui esses 3 personagens, mas na verdade é uma discussão que perpassa por todos, mas a Aimee, né, sempre querendo mostrar que ela está sentindo alguma coisa, e aí é muito legal a construção da personagem dela, né? Porque ela quer ser sexy e tudo mais, mas ela não conhecia o próprio corpo, né? Então a série vai mostrando isso, a Lily também e o Otis, né? Em algum momento chegaria a vez dele, mas não foi como ele sonhou, né? E a série também vai trazer essa ideia, né, de se descobrir, eu falei aqui, vou retomar, de descobrir o próprio corpo, de ter crise com ele, né, de ser conservador em relação ao próprio corpo, a questão da masturbação e do orgasmo, né, e aí esses personagens são muito interessantes, que é a Aimee, que tem um namorado que gosta dela, ela, claro, teve um relacionamento que a frustrou, mas ela depois vai descobrir o próprio corpo, o Otis também, a Lily, que eu falei, a Maureen, que é a esposa do diretor, né, eu acho muito legal essa discussão sobre o idadismo que a série traz, né, sexualidade também tem a ver com adultos e tem a ver com pessoas mais velhas, né, as pessoas sentem falta da relação, e é muito legal quando a Maureen, ela se descobre, ela vai tentar descobrir o corpo dela, vai se consultar com a Jean, depois elas ficam amigas, e a Olivia, né, que tinha muita vergonha dos sons que ela emitia, achava que aquilo era horrível, e não queria, né, que o parceiro dela visse isso. Além disso, a série também traz toda a questão das fake news, né, e de desinformação. A primeira foi com relação à IST, né, que é a clamídia, que a escola entrou em pânico, e a própria questão do vaginismo da Lily, que ela vai descobrir posteriormente, né? O enfrentamento e a explicitação das desigualdades de gênero, e aí a gente tem personagens como o Eric, o próprio Adam, né, que tem uma construção muito bacana também desse personagem, esse é um personagem que eu gostei bastante na série. A própria Aimee, que vai descobrindo o corpo dela, a Maeve, né, que tenta sair daquele estereótipo criado e que tem que ser sempre forte, e que na verdade é uma garota extremamente inteligente, passa por problemas muito sérios, né, com o pai, com a mãe, com o irmão, a Vivi, né, que vai se apaixonar e que vai ajudar o Jason, e a própria Lily, que eu já falei, né. Os relacionamentos e a afetividade gay também, né, a série não só discute o Eric, o Adam, o Rain, mas o Jason, né, que tem 2 mães, então a série traz essa discussão, o Ivar e o namorado, né, que tem toda a questão lá da Xuca, do aprendizado, né, inclusive eu coloquei aqui uma foto, né, que é o momento, deixa eu ver se ela aparece aqui, acho que aqui, né, quando o Rain vai explicar o que é a Xuca, e é muito engraçado que o professor chega depois e ele tira foto, né, da lousa, que era um professor também de educação sexual meio complexo, né, que ele não falava muito de educação sexual, né, inclusive ele e a outra professora, se não me engano, professora de espanhol, né, eles estavam ali numa batalha para construir um relacionamento, ela esperava algumas coisas dele, e aí ele ia buscar ajuda, né? Isso eu achei muito bacana também. As pressões que a juventude tem, né, no ambiente escolar, no esporte, no desempenho,
humanas, suas condições sociais, psicológicas e todos os estereótipos. Então, a série trabalha muito bem com isso. A relação com os problemas das famílias, né? Isso é muito contundente na série, aparece a todo momento, inclusive deixa a série muito interessante, porque ela não fica sempre nos mesmos temas, né? Destaca a importância das denúncias e da sororidade, né? Eu até adiantei isso aqui, a questão do assédio da Aimee no ônibus, a foto da vagina, né? São os momentos chave ali da série, entre outros, as questões e problemas relacionados à sexualidade na vida adulta, né? Então fala da Jean, do casal de professores, do próprio diretor, da esposa dele, né? Das mães do Jason, que embora mostre ali um relacionamento homoafetivo, mostra também as crises, né, as pressões. Então, a série vai discutir dadismo, sexualidade e o protagonismo das mulheres maduras. Eu achei muito interessante isso que a série traz também, né? As mulheres maduras têm algo a dizer sobre sexo, não só os jovens, né? Há dramas, há coisas bacanas, há experiência, né? A própria Jean ali, a série mostra as experiências, a separação, os novos relacionamentos, né? O que ela espera, e a importância da orientação sexual e das dimensões, né? Da terapia para lidar com essas questões, porque são questões que têm a ver com o nosso dia a dia, né? E aí, eu não sei o quanto eu avanço ou não nisso, porque o nosso tempo, eu acho que era de 40 a 50 minutos, né, Dione? Eu trouxe, assim, alguns autores das ciências humanas que nos ajudam a pensar um pouco nessas questões. Você me diz se eu avanço ou se eu acelero um pouco mais, para, de repente, deixar um espaço para nós debatermos. O que vocês acham? Já é 10h51, eu não me lembro a hora que a gente começou. Agnes, eu acho que está assim, super interessante, não está tranquilo, pode tocar. Tá, não são muitas, agora são só 3 slides finais também, vou falar bem rapidamente, né? São autores. Dois discutem mais a questão da sexualidade, né? O Bourdieu não tem como temática a sexualidade, mas só para trazer um pouco de uma dimensão teórica, né? Para a gente pensar a série com alguns autores, com questões que aparecem, né? Porque certamente os roteiristas, eles não dizem, né, diretamente, mas dá para a gente pensar nesses autores, né? E aí quem está no ensino médio ou em cursos superiores, enfim, talvez tenha passado ou conhecido esses autores, né? O Bourdieu, ele vai discutir uma questão muito interessante, que é a dominação masculina. A Judith Butler, que vai discutir a performatividade de gênero, né? A nossa sexualidade não é uma coisa fixa, ela vai mudando no decorrer da nossa vida. A gente pode ter uma opção X, mas em determinado momento a gente pode experimentar outras coisas, né? Então a gente performa isso da nossa identidade de gênero no decorrer da nossa vida. E o Foucault, quando vai discutir a história da sexualidade, ele fala muito do controle do corpo e do controle da nossa sexualidade. Então, eu trago esses 3 autores só para não ficar uma mera descrição da série, mas para a gente pensar em questões também que são colocadas no meio social, né? Quando o Bourdieu discute a dominação masculina, ele vai dizer assim, que a dominação masculina no meio social, ela parece algo natural, né? Por quê? Porque os padrões, a vida masculina, ele se transfere para a vida social, né? E essa dominação masculina é uma forma de violência simbólica que constrange a todos nós pelo corpo, principalmente as mulheres, porque as mulheres, elas vivem conforme um padrão de dominação masculina. Então, essa é uma forma, na de a gente manter o poder e mascarar as relações sociais. Então, a desigualdade entre os sexos, né, a questão da biologia e do corpo, ganha um espaço muito significativo de desigualdade entre os sexos. Toda a socialização do nosso corpo, ela vai ser politizada, pautada no mundo masculino, machista, né? Vai ser naturalizado quando a gente vê aí a questão da virilidade, da honra, né? Do privilégio masculino como espécie de hábitos, né? Como aquilo que eu
ganho da sociedade, né? Eu interiorizo da sociedade, mas que eu também exteriorizo, ou seja, nós temos práticas rituais, inclusive mulheres que perpetuam a dominação masculina, que perpetuam a ideia do machismo, né? Então, o Bourdieu vai discutir isso como uma forma de violência colocado nas relações sociais e que tem uma eficácia muito significativa no que diz respeito às desigualdades e à discriminação, né? Então, esse ponto da dominação masculina é muito forte, né? As meninas sentem muito isso na série, né? O quanto a Maeve ela é estereotipada, ela sofre preconceito, a Aimee também, né? Ela quer ser aquela mulher sexy porque ela aprendeu em algum momento, mas ela não conhece o próprio corpo, né? A Lily, ela quer a todo momento perder a virgindade porque é uma pressão, né? O Eric tira muito sarro do Otis, e por quê? Porque, pô, como você ainda não transou, mas todo mundo transou, quer dizer, é uma imposição, né? E tem a ver com esse discurso masculino. A Judith Butler é uma estudiosa das questões de gênero, ela traz uma outra discussão que a série discute, né, que é a nossa identidade. Sexo não é a nossa identidade, ele é parte da nossa vida. No entanto, quando a gente vai falar do gênero, né, e da nossa sexualidade, em diferentes momentos da vida eu tenho percepções diferentes, né? Então, o gênero, ele tem a ver com os nossos atos, com os nossos gestos e com as representações que são construídas, né? Então, o gênero é uma performance política e tem a ver com liberdade. Então, a Butler, ela nem gosta dessa ideia do masculino, feminino, né? Do binário, do homem e do mulher, mas ela vai discutir muito que a nossa identidade, no que diz respeito à constituição do nosso gênero, ela não é homogênea, não é determinada, ela é provisória, ela é ambígua e está sempre em construção. E tem muitos personagens que mostram isso na série, né? A própria Lily, a Ola, as experiências diferenciadas que vão acontecer e que, na verdade, diz que não é natural que sejamos homem, mulher, né? Então, o gênero como algo que não é natural, um potencial de subversão, né? Eu não preciso ser aquilo que a sociedade quer que eu seja, né? A mulher sexy que a sociedade quer que eu seja, eu não preciso ser o homem viril que a sociedade quer que eu seja, eu posso experimentar, né, outras formas de orientação e de sexualidade, elas podem modificar e eu não preciso necessariamente ser modificado, né? Então, ela trabalha muito com essa questão de que não é natural, né, sermos homens, sermos mulheres. Existe uma performance que a gente vai criando durante a nossa vida, que tem a ver com o nosso gênero, tem a ver com a forma como a gente se interessa, e que não existe universalidade, né, no sujeito. Então, eu gosto muito dessa ideia que ela traz de que o gênero não é uma coisa fixa, ele vai se construindo em diferentes momentos da nossa vida, né? E, por último, o Foucault, que é um autor bastante plural, né, que discute principalmente as microfísicas do poder, ele vai mostrar como o nosso corpo desde sempre foi controlado, principalmente o corpo da mulher, por instituições como a igreja e como a família, né? Então, ele vai tentar entender como socialmente as verdades são colocadas e elas se transformam em dinâmicas de poder, né? Então, quando ele vai construir essa ideia aí de uma microfísica do poder, ele vai dizer que, historicamente, algumas verdades são colocadas e elas determinam o lugar de poder. Por isso, igreja e família foram instituições, historicamente, muito fortes no sentido de controlar tanto o nosso corpo quanto a nossa sexualidade, né? A igreja, partindo do pressuposto aí do pecado e da imoralidade, e a família com a ideia de perversão, né, de normalidade, você precisa ser alguém normal. Então, esse discurso, o Foucault vai trabalhar muito com a ideia do normal e do anormal. Então, a homossexualidade estaria na normalidade, né, a homoafetividade, e o normal, o padrão imposto pela sociedade, o padrão verdade, né, o padrão de poder, aquele que determina, então, quem deve ser isso, quem deve ser aquilo. Então, ele trabalha muito com essas questões e também vai trazer um discurso do poder
muito ligado à loucura, à perversão e à doença, né? Não é à toa que, em muitos momentos históricos, quem estava fora da heteronormatividade era considerado louco, era internado, enfim, a gente tem aí toda a questão da histeria, da loucura, né, típicas do século XIX, que vão colocar essas pessoas em lugares separados da sociedade, né, como aqueles não normais, vamos assim dizer. Então, seriam, assim, essas questões que eu traria para a gente pensar, né, a ideia é que fosse, se a gente tivesse ao vivo, eu acho que eu tinha feito mais paradas, né? Porque eu sei que tem o constrangimento de falar, a gente não se conhece, mas seriam essas questões que eu traria, assim, para a gente pensar, né? Na série, pensei a série de forma geral, né? Vou aqui parar de projetar, gente. Eu tirei o slide e não parei de compartilhar. Mas, enfim, seria um pouco isso. Já saiu, né? A projeção? Eu fechei aqui, acho que... Saiu. Então, beleza. Então, seriam essas questões, gente. Assim, eu trouxe questões mais gerais da série. Em algum momento, eu quero me concentrar em alguns personagens, porque eles rendem, assim, discussões muito interessantes, né, sobre essa série. E acho que é uma série que dá para a gente pensar nessa pegada, assim, né, da aprendizagem, da diversidade. E é claro que é um produto da indústria cultural, né, um produto que está aí para a gente consumir, mas podemos fazer um... Né? Eu cheguei na Sex Education por conta dos discentes também, né? É claro que eu fui daquelas que quando começaram, né, as séries, eu falei, não vou me render, né? Aí o meu primeiro momento de rendição foi assistindo Game of Thrones, né? E aí eu viciei e não parei mais, né? Ainda continuo, não no mesmo ritmo que eu gostaria, né? Mas acho que esses seriados, eles têm contribuições muito interessantes, né? Para a gente pensar. E eu acho que Sex Education, assim, traz questões para além dessa educação sexual, vem num momento muito interessante, né? Vem no momento em que eu vejo o jovem muito mais protagonista, e enfim, são essas questões que eu trouxe aí para vocês. Se quiserem falar, fica à vontade. Eu vou fazer o seguinte, quem tiver alguma questão, acho que nem precisa, tá aberto o microfone, né, se quiser fazer alguma pergunta, eu acho que dá para a gente, na verdade, é uma delícia, né, a série, ela tem é bem o que você falou, como ela tem essa roupagem, né, ela tem, né, essa linha de comédia também, ela é muito leve, ela traz, né, as discussões de uma forma muito sensível, muito sutil, né? Então, como a gente sabe que né, ainda, né, a gente em pleno século XXI, falar sobre sexo é muito tabu, né? E isso, assim, na verdade, vinha, né? Não sei se eu sou já velhinha, né? Já sou de uma geração já antiga, eu convivi, né, com as transformações da década de 80, com os grandes movimentos né, que existiram naquele momento, que eram os movimentos feministas, né, a ascensão também do movimento gay, e a gente vivia naquele momento uma euforia pós-ditadura, né, então as questões, elas eram muito... Até a própria mídia, né, ela incorporou, né, então a gente tinha, por exemplo, na década de 80, existia um programa que era Marco, né, que era o P Mulher, que ele trazia ali, né, uma série de discussões, né, trazendo, né, para o universo feminino, né, falando, olha, mulher não é só programa de bolo, né, é programa, vamos discutir, e tinha a Marta Suplicy, na época, por exemplo, ela tinha, né, o seu quadro no programa, que falava sobre educação sexual, e a gente vê que né, no século XXI, que a gente achava que essas questões já estariam mais do que superadas, a gente vê que hoje, de novo, né, o programa feminino voltou a ser o programa de bolo, né? Então a gente está vivendo num momento de refluxo, né, dessas liberdades, né, que existiam na década de 80, e essa forma, né, de trazer essas discussões né, de uma forma leve e tal, eu acho que vem justamente para tentar quebrar esse constrangimento, né?
que é o tabu de se falar de sexo. E o que é muito interessante é que o não falar de sexo, muitas vezes, é o que é o problema, né? Porque o sexo é né? Faz parte da vida, da construção, né? Da individualidade e da identidade da pessoa. Não é fechado, né? Então, a identidade é uma coisa que é construída e ela é aberta, né? Ela se desloca, né? Em cada momento da vida, ela acaba se deslocando de forma diferente, e esse tabu realmente não deveria, né? Não deveria ser até hoje, né? Um problema, mas é. Então, é bem interessante. Outra série também, não sei se, né, quem já é mais picante, que é o Sense8, que também trazia uma série de coisas e que são deliciosas de assistir, né? Bom, eu estou falando demais, vou abrir aqui para quem quiser fazer alguma pergunta, né? Trazer alguma reflexão, tá aberto. Tá bom, eu já dei uma olhada no chat, agradeço aí quem avisou da Olivia, já dei uma olhada quem assistiu. Espero que eu não tenha desconstruído a série ou deixado você traumatizada agora que eu não quero ver, né? Convido a assistir, que é bastante interessante, quem não viu. Alguém tem alguma pergunta, né, ou alguma reflexão para falar? Uhum. Sim. Uhum. 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 Os 13 porquês, né? Uhum.
Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. 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 Imagina, Renata, eu que agradeço. E a Sex Education não partiu muito, né, para a discussão do suicídio, ela explorou um pouco essas questões das redes sociais, né, e de imagens que circulam e de boatos, no caso da Maeve, no caso da foto, entre outras questões, né, que a série explorou, mas é também uma das questões, né, que os 13 porquês discutiram, né? Quando eu falo do Durkheim, eu cito um pouco essa série no sentido da gente entender que é um fenômeno social, né? O suicídio é mais um assunto tabu, né? As pessoas não gostam muito de falar. Eu me lembro na época da série, mas é importante discutir porque se nós temos mais jovens e mais adolescentes cometendo suicídio, nós temos problemas sociais significativos e temos que pensar em políticas públicas, inclusive, né? Para isso. E tudo isso tem a ver com essa nova forma de lidar com as redes sociais, de lidar com as curtidas, né, com a questão da aparência, que é muito forte, né, e acho que a série traz também essa discussão e saindo um pouco, né, dessa questão do suicídio, da questão mesmo de ter sororidade com o outro, né, de estar no lugar do outro, e muitas vezes a série vai mostrando que na dinâmica adolescente isso não vai acontecer sempre, porque eu não gosto da outra, porque a outra ela é um problema para mim, e aí a série vai construindo isso. Não é muito simples a sororidade, né? Porque muitas vezes se ataca o outro. Então, acho que a série traz isso de maneira muito interessante, né? Para a gente pensar, entre outros aspectos, né? Eu fiquei em vários momentos eu ficava pensando assim, eu queria agora pesquisar esse personagem aqui da esposa do diretor, né, o diretor, todas as pressões, o Adam, né, que é um personagem também muito bacana, né, que ele não aceita aquilo que ele é, que ele tem medo, enquanto o Eric, ele tá ali, ele se coloca, ele tem um apoio, né, e entra em crise com o Raim, né, que não gostava da ideia de igreja, mas que queria ir na casa, conhecer os pais,
Então, acho que, enfim, a série traz uma série de motes, né? Eu tentei trazer ela de um panorama mais geral, mas dá para a gente pensar aí em inúmeros caminhos, né? Alguém tem mais alguma questão para trazer, para discutir? Que a Oi, vontade que... Oi, Joel. Oi, Pode gente, falar. bom dia. Bom Obrigada, dia. Agnes. Imagina. A gente está falando de uma série, né, de educação, educação sexual, e a gente, no nosso contexto, falando de educação sexual, a gente traz muito para a escola, né? Eu vi também, durante a fala de vocês, a questão do tabu, do sexo ainda ser tabu, né? Mas o que eu percebo é a dificuldade de falar de sexo, normalmente, pelos enfrentamentos que eu tive no meu tempo na escola, né, como professor, inclusive, a respeito também da família não saber lidar. Então, ela tem essa dificuldade mesmo de conversar com os filhos ou com quer que seja, né, quem quer que seja, desculpa, mas normalmente, essa resistência está assim, né, numa posição que diz que a escola coloca os filhos contra os pais, ou seja, a escola, de uma certa maneira, quando vai falar da educação sexual, ela traz informações que os pais não têm, empoderam esses filhos, né, e eles abrem esse debate, e aí cria aquela questão de conflito dentro da casa, e as famílias se sentem invadidas por esse empoderamento, né, por esse espaço aí na educação sexual. E a minha pergunta, né, vendo assim que a série ela já retrata de uma maneira assim muito mais do dia a dia, onde a gente se identifica com cada uma dessas situações, né, e aí ele abre um espaço, mas eu fico pensando, a gente enquanto escola, ou que espaços, né, a gente poderia usar como alternativa para tratar de educação sexual e fugir um pouco dessa questão, ou pelo menos dar um outro tipo de condução, desse enfrentamento e da sociedade ou das famílias, né, não entenderem isso como a gente sendo inimigos ou opositores ou alguém que está trabalhando contra a harmonia da família, né? É uma dúvida, né? Porque a discussão aqui foi muito interessante e, de repente, se a gente pudesse falar disso em outro espaço, será possível criar esse espaço na escola? Seria possível incluir os pais nessa conversa? Seria possível incluir outros espaços comunitários, pensando em extensão, de uma maneira educacional mesmo? Era isso que eu queria perguntar. Obrigada. Oi, Joelma, obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu acho que sempre tem espaço, né? Eu vou falar primeiro do meu lugar, né? De professora de sociologia. Então, assim, esse é um tema, primeiro ano do ensino médio, desigualdades sociais, étnico-raciais e desigualdades de gênero. Então, é um assunto que necessariamente eu vou discutir, né? E apesar de escola sem partido da vida e de dizerem que o adolescente é manipulado, eu desacredito bastante nisso, né? Porque no caso do IFE, né? Acho que no IFE a gente está num lugar privilegiado, que a gente consegue sim promover essas discussões, e eu tenho certeza que essa não é a primeira discussão sobre isso que os alunos estão participando no campus que eu atuo também, tem coletivos, e eu sei que tem coletivo aí também. Então, eu acho que é possível trazer, sim, os pais, que é possível trazer as famílias para a escola, né, com palestras, com discussões, mas eu me recuso a não falar do tema, até porque eu me lembro no ano passado, eu fui numa mesa com o diretor do museu, né, da diversidade sexual, falar para professores. Eu posso até, como a BNCC disse, não falar de educação sexual, mas eu vou enfrentar uma situação no corredor do IFE. O que eu vou fazer? Alguém chamando o outro de bichinha, alguém chamando alguém de, sei lá, sua puta, isso. Como é que a gente vai agir, né? Então, para além dessa formação, disso que nós estamos fazendo aqui, tem o cotidiano, tem as práticas, tem as nossas reuniões, né? Tem as nossas práticas de assédio. Então, eu acho que é algo que tem que ser discutido, sim, né? Inclusive, antes
de entrar no Instituto Federal, eu tive uma aula minha, né, os meus slides de gênero e sexualidade, eles foram parar na Câmara Municipal de Barueri, que era o município que eu trabalhava. E, à época, tinha um vereador lá, e ele estava aprovando o fim da ideologia de gênero, né? E eu fui chamada pela superintendência da instituição e perguntaram, isso aqui é a sua aula? Eu falei, né? Fui chamada de bandida, de doutrinadora e por aí vai, né? Tem todo um processo que você fica numa tensão, né? Para saber o que vai acontecer, mas no caso, eu tive, entre aspas, né? Da instituição, assim, é melhor você não ficar divulgando esse material para aluno, né? Eu falei, bom, é melhor também que as pessoas não fiquem divulgando a minha aula, porque é um material autoral, né? Já que foi para as redes. Então, acho que a gente tem que enfrentar, discutir o tema. Eu acho que com adolescentes não é um problema, e eu não acredito, mas, assim, de forma... eu sou muito cética a acreditar que na educação infantil existem todas essas coisas. A gente tem uma desconstrução aí, né, do discurso, toda uma questão muito conservadora, e acho que sim, a gente tem que trazer a família para dentro da escola, e não eliminar, mas sem deixar de debater. Agora, sobre o adolescente ser crítico, não é? Eu acho que, para além dele entrar numa aula de sociologia, numa aula de um professor mais crítico, menos crítico, o adolescente, ele já tem essa potência, o jovem já tem essa potência, ele está no processo de construção, né? Como a Renata falou, ele está no processo, inclusive, de ensinar para o adulto algumas coisas, às quais ele tem acesso, às quais ele conhece, mas como a gente viu também na série, tem muita difusão de informação errada. Então, acho que é importante a gente criar espaço. Da pouca experiência que eu tenho, às vezes é difícil com a comunidade isso, porque são temas, não é importante, vamos falar de assédio. Todo mundo fala de assédio na eleição, né? Vamos ver agora, quando os candidatos são eleitos, como é candidatos e candidatas, né? Qual é a situação de fato disso, como isso é lidado. Então, tem a parte dessa proibição que eu acho idiota, né, de falar do tema, e tem a parte do dia a dia, de como cada comunidade lida com isso. Aí eu acho que está o nosso lugar de luta, de se colocar, e a gente sempre fala isso no NUGS, né? Se é para falar de gênero, sexualidade, que não seja Agnes para falar em Boituva. A gente convida alguém de fora para a comunidade poder ouvir, e olhe lá, né? Mas é importante envolver, né, os alunos, tanto que a série mostra, né, como foi lá a questão dos pais, né, com os pais e a Jean lá, falando sobre todas essas questões. É um pouco isso, gente, deixar que eu vou ficar falando até. Eu queria fazer um comentário que eu acho que tudo que se relaciona a tabu, né, quando a gente fala em tabu são aqueles mitos, né? São aquelas coisas que você não tem, assim, não se apropriou, né, sobre aquele assunto, e você tem medo de tocar naquele assunto porque né, não existe um aprofundamento de conhecimento, né? Então, a questão do tabu está muito relacionado aos mitos, né? Tem medo. Né, abordar, e na verdade, a abordagem, né, da questão de sexualidade na educação especificamente, ela está além da sala de aula, né, porque, lógico que se a gente for falar em programas, né, dentro dos currículos, da disciplina, a introdução do tema sexualidade na educação, ela veio pela via da biologia, né, porque tinha uma dimensão de controle de doenças, né, principalmente quando vem o advento da AIDS, né, que precisava ser falado sobre questão de DSTs, enfim, porque era uma necessidade de informar, né. Dentro das ciências humanas, é muito mais simples, porque a gente pode falar dentro da dimensão histórica, a gente pode falar dentro da dimensão da sociologia, né, da filosofia, enfim, das várias disciplinas, da antropologia, das diversas disciplinas,
das ciências humanas e perpassa por outras construções também que pode, né, ser introduzida, inclusive, dentro de currículos de áreas de exatas, por exemplo. Não existe nada que né, nenhuma adaptação, vamos dizer, em temas de currículo, que não possa ser abordado. Mas a questão, né, da sexualidade, ela tem esse caráter transdisciplinar e tem um caráter político também, de comportamento, né? Então, na verdade, o educador, ele é educador para além da sala de aula, ele é educador quando, né, como a Agnes falou, quando tem uma abordagem ali no corredor, né, quando tem as situações do cotidiano que são trazidas e tem que ser enfrentadas, né, não podem ser invisibilizadas, né, então eu acho que a primeira coisa é perder o medo, né, e nesse sentido também eu acho que os adolescentes, eles trazem muito mais, eles são muito mais abertos, né, e trazem muito mais essa descomplicação, né, que o adulto traz, mas eu acho que a primeira coisa é manter esse sentimento de liberdade, né, de poder falar, discutir e pesquisar, inclusive, né, olha, sobre isso eu não sei muito bem, mas vamos tentar se aprofundar sobre isso. E conversas, né, como tem os coletivos, a gente já teve uma experiência no campus Araraquara, de roda de conversa, né, que é ali onde, né, as coisas, elas saem mais naturalmente,